Eu creio que todos nós fazemos planos, e fazer planos faz parte da vida. Agora, o que acontece quando os seus planos são frustrados? Aquilo que você sonhou, aquilo que você pensou não dá certo. O que acontece? Talvez tristeza, decepção e até mesmo traumas. E eu queria falar um pouco nessa noite sobre Mefibosete, o milagre da restauração. Mas para falar da restauração, meus irmãos, é preciso que a gente venha entender o que é trauma. Trauma é uma palavra de origem grega que se chama, que se interpreta como ferida. Estima-se que 90% da população mundial passará por um evento traumático ao longo da sua vida. Quantas pessoas carregam traumas, e traumas da infância, da juventude, e até mesmo de casamento, e uma série de coisas. Traumas acontecem, meus irmãos. Ao ver uma psiquiatra do Núcleo de Estresse Traumático do Hospital das Clínicas, ela diz que trauma é uma ruptura psíquica importante que excede a capacidade de processamento de uma pessoa. Então, uma pessoa com trauma, ela tem dificuldade de processar as coisas. Por isso, um trauma, meus irmãos, pode acarretar depressão, comportamentos obsessivos, compulsivos e até outros transtornos como o do pânico. Isso tudo o trauma pode gerar numa pessoa. Mas por que eu estou falando sobre trauma? Porque na passagem lida, meus irmãos, encontramos um personagem cheio de traumas e que precisava sim de restauração, porque senão havia solução para a vida dele. Na passagem lida encontramos esse personagem. No contexto dessa passagem, meus irmãos, de 2 Samuel capítulo 9, aqui Davi havia derrotado seus grandes inimigos. Tanto é que no capítulo 8, antes do capítulo 9, fala que Davi derrotou os filisteus, Davi derrotou os moabitas, Davi derrotou os sírios e ainda Davi derrotou os edonitas. Então havia sim uma grande luta, e depois dessas grandes conquistas, o que eu olho para Davi, eu acho interessante nele, que depois de conquistar, depois de lutar, ao invés de soberbecer, ao invés de se engrandecer, ele toma uma atitude muito interessante. É quando nós chegamos no capítulo 9. No capítulo 9, meus irmãos, esse capítulo começa com uma pergunta de Davi, o rei Davi. E a pergunta é: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? É interessante nós vermos isso. Por que é uma pergunta intrigante? Porque ele está falando de quem? Da casa de Saul. Como assim? Qual era a casa de Saul? Saul era o rei que mais perseguiu Davi. Davi teve que fugir diversas vezes de Saul, mas mesmo assim, Davi, depois de combates violentos e sanguinários, parece que este servo do Senhor para pensativo, depois de uma tremenda batalha, 17, 18 anos, batalhando, vencendo seus inimigos, ele para e consegue demonstrar doçura e bondade. É interessante nós vermos isso na vida de Davi. A história diz que depois que ele reinou em Hebrom há 7 anos e meio, e todo Israel cerca de 9 anos, ele deseja demonstrar amor para alguém que nem mesmo ele sabe se existe. Tanto é que o texto diz assim: resta alguém da casa de Saul? Ou seja, eu não sei se resta. Ele quer demonstrar bondade. Tem pessoas que falam assim: olha, eu tenho que mostrar, mas eu acho que ele não existe, vamos deixar isso quieto. Não, ele falou: será que resta alguém? A resposta qual é? Sim. Havia um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, filho do rei Saul. Porém, meus irmãos, quando olhamos para Mefibosete é aquele que podemos denominar o colecionador de traumas. Talvez você chegue aqui nessa noite e diz: olha, o colecionador sou eu. Calma aí, meu irmão, você não está em primeiro lugar, não. Vamos observar Mefibosete. Mefibosete era um príncipe da descendência real, mas quando criança, com apenas 5 anos, no mesmo dia, ele perdeu seu avô, o rei Saul, e seu pai Jonatas numa batalha contra os filisteus. 1 Samuel capítulo 31 fala sobre isso.
Isso tudo aconteceu no mesmo dia. Agora, olha para esse menino, essa criança de 5 anos. Ele tinha uma cuidadora, que ela, ao saber da morte do rei, o que ela fez? Tentou fugir com essa criança nos braços. E ao tentar fugir, para que essa criança não fosse morta pelos filisteus, o que aconteceu? Parece que no meio do caminho ela tropeçou e caiu, a criança caiu dos seus braços, e ao cair dos braços, causou uma lesão, fazendo que essa criança se tornasse aleijada dos 2 pés. Que difícil, meus irmãos. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Logo depois, o que fizeram com essa criança? Levaram ela para uma terra distante, deserta, a cidade de Lodebar. Lodebar, no original, significa a terra sem pasto, lugar do esquecimento. Em Lodebar, nem mesmo ovelhas poderiam ser criadas, pois não havia pasto. Lodebar. Esta era uma cidade destinada aos doentes, aos miseráveis, aos leprosos, aos imprestáveis. E lá em Lodebar estava esta criança. Lá, meus irmãos, neste lugar do esquecimento, Mefibosete viveu por quase 20 anos. Davi, quando procurou Ziba, ele queria saber se existia alguém da linhagem real. Saul, ou os servos do rei Saul. Porque se nós formos ver o texto, Davi, quando procurou Ziba, servo da casa do rei Saul, para saber se restava alguém da família real, o que Ziba respondeu, se você olhar na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 3 de 2 Samuel, ele diz assim, sim, há um filho de Jonatas. O que ele diz? Aleijado de ambos os pés. Parece que ele diz assim, olha, existe um filho sim, que ele não serve para nada, ele é um aleijado. Parece que havia um desprezo ainda. Davi não perguntou, veja bem que Davi não perguntou se restava alguém que era aleijado, que era gordo, que era magro, que era feio, bonito, não. Davi perguntou, eu quero mostrar a bondade para alguém. Nós vemos então, meus irmãos, Mefibosete, um homem que nasceu para viver tragédias. E até mesmo o seu nome fala sobre isso. Mefibosete no hebraico significa alguma coisa indigna, vergonhosa. Imagine o bullying desse menino na escola, aqui entre aspas, né? O que iria chamar, o vergonhoso, né? O nome dele já denunciava quem ele era. Este homem, então, meus irmãos, precisava de restauração. Precisava se livrar deste peso que carregara durante 20 anos. Agora, como ser liberto destes traumas? Como fazer isso? Se ele fosse levado a um psicólogo, talvez apontaria para dentro dele mesmo, a fim de superar os seus traumas, os medos, os problemas psíquicos. Ou seja, o psicólogo ia falar, vamos aqui conversar, como é que foi a sua vida? E ia começar a apontar para ele mesmo, você precisa reagir. Autoajuda. Mas eu creio, meus irmãos, que a Bíblia não insta para que olhemos para dentro de nós, mas para fora de nós. Aqueles que têm traumas, muitas vezes querem se recuperar por conta própria. Você não vai conseguir fazer isso. Por isso que a Bíblia fala, olha para fora de você, olha para a cruz de Cristo. Olhe para Jesus que morreu na cruz. A Bíblia fala, meus irmãos, para nós olharmos para Cristo, onde há um milagre da restauração. Alguém disse com propriedade, não há salvação para o homem no homem. Por isso que ninguém consegue se livrar dos traumas sozinho, mas há um Deus que está pronto para libertar dos traumas do passado. Mas por isso, meus irmãos, que nessa história, o rei Davi, como agente de Deus na vida deste homem, é um tipo de Cristo. Aprendemos aqui que o Senhor não esqueceu da ovelha perdida, da ovelha cheia de feridas, abandonada, sem saber o caminho de volta para casa. Esse bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Lucas 15 fala sobre isso. Aqui nós vemos Davi mandando buscar Mefibosete. Para onde? Para Jerusalém. Venha para Jerusalém. É interessante que a iniciativa fora de Davi, a solução para os problemas de Mefibosete estava fora dele, estava na bondade do rei. Talvez ele tenha feito, aqui entre aspas, terapia lá naquela terra de Lodebar, mas ele não conseguiu fugir disso. Mas havia um rei que disse, venha,
venha estar comigo. E aqui nós vemos a transformação, meus irmãos, na terra de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Jerusalém no hebraico é chamada cidade da paz. E o conceito religioso é cidade perfeita, a cidade daquele que é perfeito. E chamou para estar próximo. Jerusalém, meus irmãos, é o tipo de lugar onde há comunhão e paz em torno de um rei que nos ensina a tratarmos como irmãos. É bênção quando nós vemos isso. É um lugar para adorar, para cultuar e comungar entre irmãos. Eu digo isso com tristeza no coração, infelizmente. Há muitas pessoas que acham ainda que podem ser restauradas, libertadas, sem o convívio entre os irmãos. Mas Deus nos chama para voltar a Jerusalém, a comunhão entre os irmãos, a casa do Senhor. É bênção quando estamos juntos, meus irmãos, neste lugar em Jerusalém. Há o milagre da restauração que começou na vida de Mefibosete. Amém? Então, antes de tudo, houve um chamado do rei para que Mefibosete fosse até onde? Jerusalém. Agora, quais foram as atitudes de Mefibosete para a restauração dos traumas do passado? Em primeiro lugar, como que ele chegou lá em Jerusalém? Em primeiro lugar, houve temor no seu coração. Davi havia dado ordens aos seus oficiais para que trouxesse Mefibosete a Jerusalém. Agora ele retornou. De que forma? Ele poderia, de repente, quem sabe, chegar lá em Jerusalém com arrogância, dizendo: tudo aquilo pertencia ao seu pai, então é meu por direito. Ele poderia chegar. Era meu pai. Ele poderia ter visto o lugar onde nascera, o lugar onde estivera da infância, e pensar ser dele por direito e por mérito. Opa, isso aqui é meu. Chegando arrogante, eu tenho direito. Ele poderia chegar lá. Mas segundo o texto bíblico, não foi assim que ele retornou a Jerusalém. Ele retornou com temor, ponderando, avaliando sobre o que estava fazendo ali naquele lugar e agindo com bom senso. Sabe por quê? Porque o milagre da restauração não começa na arrogância, mas o milagre da restauração começa no temor a Deus. Veja o que diz no verso 6, diz assim: e vindo Mefibosete. Depois que o rei chamou, ele veio. Vindo, ele não veio de qualquer forma, ele veio refletindo. É aquela pessoa que pondera o que está fazendo. Se apresentar diante de um rei que havia destruído todos os seus inimigos, era algo que deveria haver temor. Não é verdade? Não era de qualquer forma. Agora, algumas pessoas acham que podem se apresentar a Deus de qualquer forma e receber todos os benefícios dele. Já viu gente assim? Eu quero tudo o que eu tenho direito. Oh Deus! Meus irmãos, mas para estar na presença dos reis exige-se reflexão, cautela, ponderação, exige-se temor. E é interessante olharmos esse texto que Mefibosete tinha consciência de quem ele era e em que lugar estava pisando. É preciso que nós venhamos lembrar quem nós somos e aonde estamos pisando, meus irmãos. Quem sabe ele conhecia a história de Moisés, quando de repente, no meio do deserto, ele viu uma árvore pegando fogo e sem se queimar, e ele pensou: olha, eu posso chegar naquela árvore. Quando chegou perto dela, o que Deus disse? Moisés, não te aproximes, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés, ou seja, em outras palavras, tenha temor ao se aproximar desse lugar. É isso interessante, meus irmãos. Ele não poderia se aproximar por curiosidade. Por isso que eu digo que faz-se necessário o senso do sagrado neste lugar. Por quê? Por causa dos móveis? Não, por causa da presença de Deus. A presença de Deus deve fazer diferença na vida de nós, na nossa vida. Um filho, ele pode viver dentro de casa, pode sair de casa, pode se tornar adulto, mas quando volta para a casa do pai, dentro da casa do pai tem critérios. É ou não é? Tem critérios. Não, filho, que a gente não faz assim, a gente faz desse jeito. Agora, por que na casa onde a gente se une para adorar o Senhor se trata de qualquer forma? Eu creio, meus irmãos, que precisa haver prudência. É necessário, meus irmãos, e Mefibosete percebeu que estava em solo sagrado. Mefibosete percebeu isso. É verdade que Deus está dentro de nós,
mas ele também está no seu santo templo. Meus irmãos, a gente precisa sim lembrar do senso do sagrado. Por isso, Mefibosete temeu diante do rei. E a segunda atitude dele foi uma atitude de humildade, de humilhação. Quando nós olhamos o versículo 6, quando Mefibosete se apresentou ao rei, sua primeira atitude não foi olhar nos seus olhos, olhando para o rei, não. A sua primeira atitude foi inclinar-se, prostrando-se com o rosto em terra. Assim ele fez. E essa expressão tem o sentido de cair no chão como uma morte violenta. Já viu isso? Uma pessoa quando de repente desmaia, paf! E é isso que ele fez. Imediatamente ele se jogou no chão. Sabe por quê? Porque ele não se sentia digno de estar naquele lugar. Eu creio, meus irmãos, que para o milagre da restauração dos traumas do passado é necessária humilhação do povo de Deus. O filho pródigo, enquanto não reconheceu sua condição de perdido, que não tinha direito mais na casa do pai, ele não fora restaurado. Foi necessário este processo. Agora, quando nós olhamos para o filho pródigo, é interessante notar que a restauração aconteceu pela iniciativa do pai. O filho chegou lá e disse: pai, eu não mereço. O pai diz: oh, você não está entendendo nada, você merece sim, você é meu filho, eu quero te restaurar, eu não quero que você continue desta forma, eu quero mudar a sua vida, tirar os seus traumas. É isso que aconteceu, meus irmãos. É importante nós vermos isso, a restauração através de Cristo Jesus. Por isso que é interessante notar, Mefibosete, que as primeiras palavras dele foi: eis aqui teu servo, ou seja, teu escravo, é o que está dizendo no original. Quem é teu servo para teres olhado como um cão morto, tal como eu? Aqui vemos que Mefibosete se humilhou diante do rei. Aqui aprendemos, meus irmãos, que na sala do trono, diante do rei, exige-se temor e humilhação. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Na sala do trono, diante do rei, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Precisa ver, meus irmãos, essa atitude. Temer verdadeiramente ao Senhor significa desejar Jerusalém com humildade na casa do Pai. A humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Meus irmãos, foi essa atitude que ele teve quando foi se apresentar. Ele não chegou de qualquer forma arrogante, mas ele chegou em primeiro lugar com temor. Em segundo lugar com tremor, ele se jogou no chão. Meus irmãos, será que temos chegado assim na casa do Pai? Queremos muitas vezes, recebemos um milagre da restauração dos traumas, mas será que a nossa atitude tem sido correta diante de Deus? Eu creio que isso é importante, meus irmãos. Agora, quais foram os resultados dessa atitude de Mefibosete? De chegar-se na presença do Senhor com temor e também com humildade. Meus irmãos, a primeira atitude, o que nós vemos aqui é um milagre da restauração por meio da graça. Davi chegou e disse assim: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Milagre da restauração por meio da graça. O que nós vemos aqui, que Davi deixou de lado as lembranças do tempo de perseguição do rei Saul. Ele deixou de lado, ele estava avançando. Davi também não olhou para a deficiência de Mefibosete, que era um inapto para viver com a nobreza. Olha, como é que um aleijado vai viver na mesa do rei? Davi não olhou para isso. Davi agiu com graça e bondade para com um príncipe que vivia no lugar do esquecimento. E é interessante, meus irmãos, notarmos qual foi a motivação de Davi. Por que Davi agiu assim? Davi agiu assim porque ele foi movido por uma obrigação pactual, uma aliança que havia feito com Jonatas. 1 Samuel capítulo 20, a partir do versículo 14, Jonatas havia feito uma aliança com Davi para que a bondade de Davi fosse para com a sua casa, e Davi disse: pode deixar, eu farei desta forma. Aqui Davi estava preso a uma responsabilidade pactual, meu irmão. E é gostoso ver isso em Davi, porque Davi é um tipo de Cristo, é um tipo que nós podemos também ter o relacionamento de Deus para conosco.
De igual forma, Deus nos trata não como somos, mas por meio de um pacto realizado através de Cristo na cruz do Calvário. Apesar de sermos falhos, pecadores e muitas vezes trilharmos caminhos errados, Ele age com graça por conta da aliança, o pacto que foi feito por meio de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Por isso que nós, quando olhamos Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Alguém pode pensar mal de você, você pode sair traumatizado com um relacionamento ou alguma situação na vida, mas ele tem pensamentos diferentes a teu respeito. É o pacto de Cristo na cruz do Calvário. Este tratamento da parte de Deus é de pura graça, meus irmãos. Então o milagre da restauração, ele começou através da graça, da bondade do Pai. Segundo lugar, o milagre da restauração, meus irmãos, foi o milagre da restauração da responsabilidade. É um milagre da restauração da graça, mas essa graça não isenta de responsabilidade. Tem gente que quer somente a graça de Deus, as bênçãos de Deus, mas não querem a responsabilidade daquilo que Deus dá. Por que Deus te dá uma casa? Para o seu bel prazer? Um carro para o seu bel prazer? Dinheiro para o seu bel prazer? Meus irmãos, é preciso que venhamos acompanhar sobre a responsabilidade. No versículo 7, a parte B, Davi disse: restituirei todas as terras. Davi aqui restituiu todas as terras que pertenciam ao rei Saul para Mefibosete. É interessante que tem gente que pensa que a palavra restituição é um presente apenas. Particularmente eu não gosto de alguns cânticos, porque eu acho que é um erro teológico. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não sei se isso condiz com a palavra de Deus. A restituição, meus irmãos, carrega em si uma responsabilidade, não apenas um presente. Davi aqui estava restaurando a responsabilidade para com a casa de Jonatas. Olha, eu vou te dar terras, mas te dou terras com responsabilidades. Deus não dá alguma coisa para que a gente venha jogar fora. Deus não é brincadeira, meus irmãos. Então essa responsabilidade é importante. Davi aqui estava restaurando a responsabilidade para a casa de Jonatas. E toda restauração tem suas responsabilidades. Você quer ser restaurado? Você quer sair dos traumas? O milagre da restauração dos traumas? Sim. Saiba que quando Deus te restaurar, Ele vai te responsabilizar. Amém. Isso é importante nós vermos, meus irmãos. A terra não era somente para ser vista, a terra não era somente para ser apreciada, mas para ser cultivada, para ser trabalhada. E o que nós vemos no texto, como Mefibosete era aleijado, Davi colocou Ziba e toda a sua casa como servos de Mefibosete, ou seja, toda a casa dele iria trabalhar. Então Mefibosete, além do melhor da terra, todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete, 35 pessoas. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 10, diz: tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, todos trabalhando para quem? Mefibosete. Agora, 30 pessoas, eu não sei se você é um empresário, mas cuidar de uma empresa com 30 pessoas não é fácil. E cuidar de todos eles ali, havia uma responsabilidade. Eu creio que não era para Mefibosete ficar dentro de casa. Havia sim algo que ele precisava fazer. O que nós vemos aqui, meus irmãos, que naquilo que Deus fez como um milagre, antes Mefibosete fora levada para Lodebar, que tinha uma terra infrutífera, sem pasto, lugar do esquecimento, mas agora, pela graça de Deus, fora levado para o melhor da terra, na responsabilidade de administrar seus servos e servas. Aquele que havia perdido tudo, agora volta a ter bens, respeito, honra e, acima de tudo, responsabilidade no serviço. Amém? Meu irmão, se você quer receber a graça de Deus, a bênção do milagre da restauração, lembre-se disso, Deus irá te responsabilizar. Há necessidade de trabalhar, de servir ao Senhor.
Amém. Terceiro lugar, o que nós vemos nesse texto ainda, meus irmãos, é o milagre da restauração na mesa do rei. Aleluia, eu gosto dessa passagem. Eu gosto dessa parte, meus irmãos, porque ela fala muito sobre a mesa do rei. Aqui, quando nós olhamos para Mefibosete, Mefibosete foi convidado a comer pão sempre na mesa do rei. E eu aqui pensando comigo, meus irmãos, essa experiência de comer na mesa do rei para Mefibosete gerou nele uma alegria indizível de estar na mesa do rei. Antes ele estava longe, no lugar do esquecimento, e agora estava na mesa do rei, o rei de Israel. Quando criança, Mefibosete comia desta mesa, pois era da família real. Depois de 20 anos, Davi restaura esta posição, e isto para ele era uma bênção indizível. Eu jamais iria imaginar que um dia eu estaria novamente nesta mesa. Ah, meus irmãos, Deus tem coisas surpreendentes para cada um de nós. Há bênçãos que a gente pode dizer que é uma bênção, mas há outras bênçãos que a Bíblia diz ser uma bênção indizível. Amém? Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9, fala que devemos nos alegrar na provação, porque ela serve para comprovar o valor da nossa fé. A bênção está, não na aprovação, mas a bênção está que quando a nossa fé é confirmada, ela produz uma alegria indizível e cheia de glória. A fé confirmada traz essa alegria, esse contentamento no coração. A glória está na esperança da volta de Cristo, quando estaremos para sempre com Ele. E não há gozo maior em nossa vida do que este. E isso é importante, meus irmãos, de estar na presença de Deus. Uma restauração que ele estava fazendo. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no original ele disse o seguinte, o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, e eu tenho Ele como meu pastor, nada me faz mais falta do que Ele. Amém? É isso que ele queria dizer. Não quer dizer que o Senhor é meu pastor. Muita gente eu já vi se decepcionar com esse texto e diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando saúde, e está faltando, e começa a enumerar o que falta. Mas não é isso que o salmista disse, não é isso que Davi disse. Ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, nada me faz mais falta do que a presença dEle na minha casa. Aleluia, meus irmãos, é essa alegria indizível. Pode faltar sim um alimento, mas ele está dentro de casa. Não é assim? Quando criança, você estava dentro de casa e o pai estava lá sem saber o que fazer, porque não tinha dinheiro para comprar alimento, mas a criança diz assim, meu pai está aqui, ele vai providenciar alimento, eu estou tranquilo. Agora, quando ele estava fora de casa, você ficava assim, meu Deus, cadê meu pai? Então é preferível estar com o pai dentro de casa, porque o pai sempre irá prover para os seus filhos. Amém? É isso que o texto está querendo dizer. Essa bênção indizível, meus irmãos, estava na vida de Mefibosete. A história então de Mefibosete é mais do que uma restauração exterior, através de bens materiais, mas sobretudo uma transformação interior, valorizando a bênção de se sentar na mesa do rei, com o rei como um de seus filhos. Tanto é que no versículo 11 diz assim, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Opa, eu sou filho do rei, estou comendo na mesa do rei. Amém? Que bênção, meus irmãos. Esta é uma bênção indizível que precisa ser valorizada. Será que você tem valorizado, meus irmãos, a salvação em Cristo Jesus? Essa bênção de estar na mesa do rei era tão forte na convicção e no coração de Mefibosete, que nós podemos ver na história um pouco depois, quando Absalão, filho do rei Davi, tentou roubar o trono do seu pai. Davi teve que fugir de Jerusalém. A história é que Absalão, olha, eu vou pegar o trono do meu pai. Então Davi fugiu de Jerusalém. E quando Davi fugiu de Jerusalém, nesta fuga,
A Ziba foi junto, mas enganou o Mefibosete, não levando ele consigo. E quando Davi estava fora, ele olhou para Ziba e perguntou: Ziba, aonde está Mefibosete? Ao que respondeu Ziba a Davi, ao rei Davi: olha, ele não quis ir com o rei. Segundo Samuel capítulo 16, nós vemos essa história. Então Davi ficou irado por achar que tinha sido traído e deu a Ziba todas as terras de Mefibosete. Olha o que aconteceu. Isso é história, meus irmãos. Mas logo depois de derrotar seus inimigos, a história diz ainda que Davi, eu estou resumindo essa história, Davi retornou para casa. E quando retornou para casa, encontrou Mefibosete. De que forma? Mefibosete estava desarrumado, o cabelo assanhado, e ele estava com um sinal de tristeza. E Davi, após encontrá-lo, questionou: por que você não fora se encontrar comigo? Ao que respondeu: olha, meu senhor, eu fui enganado por Ziba. Eu não tenho como andar, e na hora ele foi embora e me deixou aqui. E aí Davi, ouvindo as duas histórias, tanto de Ziba e de Mefibosete, ele decidiu que as propriedades deveriam ser divididas entre Mefibosete e Ziba. Agora, o interessante da transformação do coração de Mefibosete é o que ele declara no capítulo 30, do versículo 19 de 2 Samuel, que ele diz assim: olha, rei, fique tudo com Ziba, todas as terras, pois já veio o rei, meu senhor, em paz para casa. Ele disse assim: pode ficar, deixa de Ziba com as terras, eu estou alegre por estar em tua casa, eu estou alegre por estar em tua mesa, e o Senhor está na mesa comigo, tu voltaste em paz, e a minha alegria não é ter bens e posses, isso tudo aqui vai passar, mas estar contigo é o meu maior prazer. Para ele não existia maior privilégio do que estar sentado junto à mesa do rei. Aleluia! É como nós vemos no Salmo 84, que nós lemos: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Deus vivo. Era isso que ele sentia. O retorno do rei em paz, em segurança para casa, era o suficiente para Mefibosete. Eu estou contente de estar em tua mesa. Ele se alegrava na mesa do rei. Aleluia. Infelizmente, meus irmãos, muitos ainda acham que a história de Mefibosete só é restituição, mas não é isso. Aqui, essa história nos ensina sobre o temor e a humildade que ocasionou no milagre da restauração da graça, da responsabilidade do serviço e da alegria indizível de estar na mesa do rei. Eu quero perguntar para você nesta noite: será que é a alegria de estar na presença do Senhor? Será que há esse contentamento? Ou será que nós estamos mais focados nas bênçãos, nos nossos bens? Meus irmãos, a restauração dos traumas foi justamente, aconteceu quando ele estava na mesa do rei. Tudo aquilo passou e ele diz: olha, eu esqueci do passado, estar na tua mesa é a melhor coisa, ó meu rei, eu quero estar contigo. É como ele dissesse assim: um só dia nos teus atos valem mais que 1000 anos. Tanto é que ele ficou 20 anos fora desta presença, e agora ele estava ali naquele lugar. Meus irmãos, é este sentimento que tem a ver com o milagre da restauração.